E a gente continua falando sobre dengue. Na linha conosco está o Dr. Geraldo Reples Sobrinho, que é presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, integrante do Centro de Operações de Emergências, que foi montado pelo governo de São Paulo para tratar a dengue. Doutor, obrigada por atender a Band News FM. Boa tarde, como vai? Boa tarde, é um prazer enorme falar com vocês e principalmente falar sobre esse tema hoje que está tão em voga e tão mexendo com todo mundo. Pois é, Fico à disposição. obrigada. Quais são as ações adotadas para combater o mosquito Aedes aegypti, para evitar esse aumento tão expressivo no número de casos da doença? Então, hoje que nós pedimos e estamos contando bastante com a população, eu até posso falar que a população paulista tem aceitado o desafio e tem nos ajudado bastante. Hoje nós temos que tentar combater os focos do mosquito, né? E principalmente a gente tem que tentar eliminar a larva ou até que ele não chegue à fase adulta. E a melhor forma é que a gente limpe, não deixe água parada, que a gente, os vasinhos, qualquer lugar que possa ter uma poça d'água, pode ser um local em que a fêmea pode depositar seus ovos e dali nascer o mosquito, né? Então, neste momento, nós temos que tentar eliminar os focos do mosquito. Doutor Geraldo, o governo de São Paulo decidiu, portanto, decretar estado de emergência por causa da dengue. O Centro de Operações Emergenciais recomendou justamente essa medida depois do número de casos confirmados da doença ultrapassar aquele índice de 300 testes positivos para cada 100 mil habitantes. Mas para que a população, para que o ouvinte da Band News FM consiga entender, a partir de agora, quais mecanismos o Estado ganha no combate efetivo à doença a partir do decreto de emergência, em que isso facilita a atuação das autoridades? Recentemente o Ministério da Saúde, a ministra publicou uma resolução, uma portaria, em que ela lista várias ações que podem ser feitas a fim de que haja mais liberação de recursos. Você tem, com esse decreto de emergência, você tem uma facilidade, você diminui um pouco aquela burocracia de uma compra, você consegue fazer ações mais emergenciais num curto espaço de tempo. Então, basicamente, esse decreto de emergência, ele ajuda bastante em termos de resposta às ações que nós vamos fazer daqui para frente. Doutor, é só o combate a criadouros do mosquito, focos aí de proliferação do mosquito? A gente falava sobre essa conscientização, a visita dos agentes de porta a porta. Tem outras medidas que são adotadas também? E em relação ao atendimento a esses pacientes? A gente sabe que tem alguns quadros que evoluem para mais grave, precisam ser hospitalizadas essas pessoas. Como é que estão as ações nesse sentido? Então, o decreto, ele prevê várias ações, né, Débora? Uma delas é isso que nós já acabamos de falar, tentar a eliminação de focos, você fazer uma ação mais intensiva. A segunda ação é que a gente prepare a nossa rede para eventuais casos que estejam mais complicados, né? E a terceira, eventualmente, também previsto nessa situação de emergência, é compra de medicamentos e tudo que for necessário para o atendimento das pessoas. Então, é um conjunto de coisas que nós estamos tentando fazer, que já estamos fazendo, né? A ideia é que a gente amplie. Por quê? Além do Estado hoje decretar a situação de emergência, cada município que já atingiu um nível considerável de casos positivos também tem que fazer o seu decreto, para que ele possa também utilizar dessa vantagem, vou chamar de vantagem, né, o benefício que a lei nos permite. Então, hoje no estado de São Paulo nós já temos 22 municípios em estado de emergência, como o estado de São Paulo decretou como o estado todo. Então, cada município também, além do estado, vai ter que fazer o seu decreto de situação de emergência. Doutor Geraldo, falando agora especificamente sobre o combate ao foco, né, do mosquito, ao foco dos lugares de procriação,
É claro que a conscientização da população é muito importante, como já disse a Débora, cada um tem que cuidar do seu espaço, tem que estar de olho no que o vizinho está fazendo, tem que puxar a orelha do vizinho caso isso seja necessário, tem de reclamar com as autoridades, fazer as denúncias. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas é muito importante que as prefeituras também façam a parte que lhes cabe, no que diz respeito principalmente à zeladoria. E o senhor, como presidente do Conselho de Secretários Municipais, pode responder sobre isso. Como garantir uma ação de forma homogênea, ou seja, que todas as prefeituras realmente trabalhem da maneira que devam trabalhar no que diz respeito à zeladoria e no atendimento àquelas denúncias de seus munícipes? Então, cada município tem o controle de zoonoses ou alguma ação, cada um deles a vigilância sanitária. Cada denúncia que é feita, nós temos as equipes que estão na rua e essas equipes vão até os locais. E eu vou falar uma coisa interessante, veja, o estado de São Paulo, se nós formos ver, o Rio de Janeiro já faz um tempo que está numa situação mais complicada, Minas Gerais, mais tempo ainda, aqui pelo sul também. As ações no estado de São Paulo têm sido, não vou falar completamente efetivas, porque nós não deveríamos ter casos, mas a população e tanto as prefeituras se engajaram bastante nessa luta. Essa luta contra o Aedes não é de agora, nós viemos fazendo isso o tempo todo. Então, o ano passado inteiro foram realizadas ações e continuam. A prefeitura tem, é importante que você falou, sobre a zeladoria, né? Aquela operação catatreco, vamos chamar assim. A gente vai na casa de uma pessoa que é um acumulador, por exemplo. Não adianta eu ir lá tirar foco, tirar aquele material todo, e aí que entra a importância da prefeitura recolher esse material e fazer o descarte adequado, né? Como os nossos agentes. Os agentes hoje vão nas casas, eles batem nas casas, nas portas das casas, entram nas casas, de repente se eles encontram uma caixa d'água aberta, nós temos em muitos lugares que nem a gente põe uma tela e fecha essa caixa. Encontramos focos, os agentes também têm o larvicida, você tem o larvicida, né? Então são várias ações. Por exemplo, eu sou secretário de São Bernardo do Campo. Hoje eu tenho na rua 1.000 pessoas fazendo o combate. Nós tiramos todo o pessoal de varrição, o pessoal de outras secretarias estão na rua conosco, junto com os nossos agentes, para que a gente aumente esse contingente. Mas, além disso, é importantíssima a participação da população, porque 80% dos focos estão dentro das nossas casas. Doutor, tem ouvinte perguntando sobre o repelente, a boa e velha pergunta em relação a qual é o melhor repelente para usar para tentar afastar o mosquito, né? A gente sabe que tem uma busca, uma demanda muito grande às farmácias, né? As pessoas procurando repelente, e aí tem de vários tipos. A nossa ouvinte quer saber se tem algum específico que é mais eficaz. Então, o repelente importante, quem puder, é utilizar, não tem a mínima dúvida. A diferença é assim, você precisa fazer um teste. Às vezes a pessoa é alérgica, ela pode fazer uma reação ao repelente. As grávidas e as crianças pequenas têm algumas restrições. Eles podem usar alguns tipos específicos de repelente, não é o comum. Então, essas duas categorias, vamos chamar assim, as crianças pequenas, bem pequenas, e as gestantes têm que usar um tipo específico de repelente. O restante da população, qualquer repelente, desde que você não tenha nenhuma reação alérgica ao ao repelente. Muito bem. E para encerrar da minha parte, doutor Geraldo, com relação às vacinas, né? Os secretários municipais de São Paulo tinham reclamado um tempo atrás a respeito da quantidade muito baixa de vacina destinada ao estado de São Paulo. Claro que a gente sabe que o Ministério da Saúde não teve acesso a tantas vacinas assim, até pelo fato de o laboratório não ter condições de produzir um grande número de vacinas, mas como é que fica isso a partir de agora, doutor? Então, a vacina, quase todo mundo está pedindo vacina, né? O Ministério da Saúde tem um grupo que se reúne semanalmente, quinzenalmente, depende da época que você está, que define prioridades. E o que foi definido em cima da quantitativo que tinha, o Ministério da Saúde adquiriu aproximadamente 5 milhões de doses, e o laboratório doou mais 1.200.000 doses, mais ou menos. Então, nós temos 6 milhões e meio de vacinas, mais ou menos, no país.
Você tem uma perda que é natural, qualquer vacina você tem uma perda da ordem de 10%. Então, nós temos ao redor de 6 milhões de doses disponíveis. Com essas 6 milhões de doses, como são 2 doses, nós vamos conseguir vacinar 3 milhões de pessoas. Então, naquele momento, no mês passado, foi definido que eles vacinariam inicialmente os locais mais críticos. Mas é importante que a gente fale para os nossos ouvintes, para os nossos, quem está nos acompanhando, que esta vacina, ela não vai combater esta epidemia. Isso é deixar muito claro agora. Por quê? Ela é 2 doses. A primeira dose você toma agora, a segunda dose depois de 3 meses. E a partir de 20 dias depois da segunda dose, que ele tem uma imunidade boa. Então, quer dizer, se a gente pensar, nós estamos em março, 3 meses, junho, mais 20 dias, julho. Então, o que nós estamos calculando? A partir de maio, mais ou menos, devem cair os casos. Então, esta vacina vai valer, a gente chama quase como um bloqueio mais para frente, para o ano que vem. E aí a nossa esperança é a vacina do Butantan. A vacina do Butantan ela é uma dose só, ela é bastante eficaz, nos testes já mostrou bastante eficiente, só que a gente ainda não vai ter a vacina do Butantan para este ano. Nós estamos calculando, esperando que a gente consiga a vacina do Butantan para o ano que vem. Neste momento, o que nós temos é combater o mosquito, combater a disseminação e, importante, se você apresentou qualquer sintoma, febre, dor, não se medique. Procure um local para atendimento para que você receba a orientação correta. Porque tem alguns medicamentos que podem até agravar o quadro, né? Quando a gente fala, por exemplo, do ibuprofeno, se eu não me engano, são aqueles medicamentos que não podem ser tomados em casos de suspeita de dengue. Doutor, para a gente encerrar, eu sei que não entra muito no escopo da Secretaria de Saúde, o senhor como secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo também pode dizer como que as conversas acontecem, por exemplo, entre a secretaria e outras áreas da prefeitura que são responsáveis por fazer essa fiscalização, porque tem muitos ouvintes que escrevem o seguinte, fazem a reclamação, entram em contato com as prefeituras fazendo denúncias, pedindo para que as equipes vão até um local que tem uma piscina que está descoberta, uma caixa d'água destampada, terrenos abandonados, ou o vizinho que não está tomando as ações dele, eles fazem essas denúncias e a prefeitura simplesmente não aparece, dá prazos longos, não dá uma resposta, ou fala que vai fazer uma visita dali 30, 40, 60 dias. De que forma a Secretaria de Saúde tem acompanhado isso e como melhorar esse atendimento à população, já que é uma situação emergencial? Então, a maioria dos municípios, como o Estado criou o COI, a maioria dos municípios criou um COI ou criou um comitê para o combate à dengue. E isso é muito importante. Neste comitê, nós temos Defesa Civil, tem várias secretarias, praticamente todas as secretarias dos municípios e do Estado de São Paulo. Como nós vimos agora, na última reunião do COI do Estado, nós engajamos o Exército também. Então, nós estamos engajando o maior número de pessoas. Agora, as pessoas têm que entender assim, se a gente recebe uma denúncia, vamos supor, eu recebo uma denúncia, tem um foco numa determinada casa. Nós vamos até a casa, a prefeitura vai até a casa. Se a pessoa se recusa, nós temos que pedir uma ordem judicial. Então, não é nos eximindo do problema. O problema é nosso, sim, é de todos. Mas a gente não pode chegar a bater na porta de uma pessoa, entrar e arrombar a porta. Nós temos que pedir uma ordem judicial. E aí que, às vezes, a gente pode ter algum problema. Mas essas ordens têm saído rapidamente. A gente tem ido hoje, vamos supor, se eu for a alguma casa hoje, eu procuro o judiciário, praticamente no mesmo dia tem saído uma ordem. Não temos tido problema nesse sentido. Mas as pessoas têm que entender, a gente não pode entrar na casa das pessoas sem ordem, sem autorização delas. Agora, terrenos abertos, locais assim, nós fazemos fazer uma denúncia, a vigilância, inclusive, ela pode ir à casa das pessoas, se a pessoa continuar se recusando, você pode até autuar. Mas nós só podemos entrar dentro da residência de alguém com uma autorização judicial. Muito bem, quero agradecer demais a participação do Dr. Geraldo Repli Sobrinho, é presidente do Conselho de Secretários Municipais de São Paulo, de Saúde de São Paulo, integrante do Centro de Operações de Emergências montado pelo governo para tratar assuntos relacionados à dengue. Doutor, obrigada pela gentileza de nos atender, bom trabalho e até uma próxima. Obrigado a vocês e, pessoal, vamos nos cuidar. Nós precisamos de todo mundo juntos. Só
todos unidos nós vamos vencer essa batalha. É isso. Obrigado, doutor.